Bom dia, pessoal! Falar um pouco para vocês hoje sobre estabilidade, mais especificamente sobre o critério Bounded Input, Bounded Output para estabilidade. Ele considera um sistema estável se, para qualquer sinal com área limitada, a saída causada por esse sinal teria uma amplitude limitada. E vamos dizer que a área de um sinal é a integral de menos infinito a infinito do módulo desse sinal. Vamos então ver a área de três sinais específicos. A função impulso, que a gente viu em aulas anteriores que a área dele é 1, então ela é finita. A do degrau, que cai nessa integral, que dá infinito, então a área dele é infinita. E a de um sinal seno, que vai cair nessa integral. Para resolver aquela integral, a gente vai fazer a integral de meio período, multiplicar por 2 e somar todos os períodos. Vai cair nesse somatório, que é um somatório de parcelas positivas, não nulas. Então isso vai para infinito também. Já que isso aqui vai para infinito, o nosso sinal seno também vai ter uma área infinita. E aproveitando que eu falei em seno, vamos encontrar a transformada de Laplace do seno. Ela vai dar isso aqui. Se você tiver curiosidade, você pausa e olha o desenvolvimento. A única propriedade que a gente usou foi a do translado na frequência, que foi apresentada em aulas anteriores. E já que eu fiz a transformada do seno, tá aqui a do cosseno. Ela dá isso aqui e aqui tá a amostra para quem quiser ver. Então, para determinar, por exemplo, se esse sistema seria estável, a gente vai fazer a transformada inversa de x vezes o sistema. Isso vai ser a saída. Se essa saída for limitada em amplitude, nós sabemos que o sistema é estável. Então, escolhendo a entrada do sistema como um impulso unitário e sabendo que a transformada do impulso é 1, para determinar se o sistema é estável ou não, só precisamos fazer a transformada inversa de Laplace do próprio sistema. Porém, todos os sistemas que iremos trabalhar aqui são razões de polinômios, ou seja, todos eles podem ser escritos como um somatório dos efeitos individuais de cada polo do sistema. Ou seja, independente do número de polos e zeros que você tiver no seu sistema, você consegue separar nos efeitos de cada um dos polos. E para determinar se o sistema é estável ou não, basta que todos os polos sejam estáveis. Se apenas um for instável, o sistema já é instável. Para concluir sobre a estabilidade, observando apenas os polos da função de transferência individualmente, vamos observar quais são estáveis e quais não são estáveis. Primeiro fazendo uma distinção entre estável, marginalmente estável e instável. Caso um sistema seja estável, a saída do sistema devido a uma entrada de área limitada vai para zero ao longo do tempo. Se o seu sistema for marginalmente estável, a saída vai caminhar para uma amplitude constante ao longo do tempo, ou seja, manter uma amplitude constante em regime permanente. E se seu sistema for instável, a amplitude da saída vai aumentar ao longo do tempo, indo para infinito. Então vamos determinar a expressão de saída devido a cada polo, dependendo de sua localização. Caso seu sistema tenha polos no seu plano direito, no diagrama de polos e zeros, vai aparecer um x à direita da origem. E na função de transferência do seu sistema, vai aparecer um termo assim, com parte real negativa. Se fizermos a transformada inversa de Laplace desse sinal, pela propriedade da defasagem na frequência, a gente cai nisso aqui. Com o passar do tempo, esse termo vai para infinito, ou seja, ele é instável. Agora vamos ver o efeito de um polo simples em zero. No diagrama de polos e zeros, ele vai aparecer dessa forma, como um x na origem. E na sua função de transferência, como 1 sobre S. Fazendo a transformada inversa de Laplace em 1 sobre S, a gente cai no degrau, que para tempo maior que zero é sempre 1, ou seja, ele é marginalmente estável. Agora vamos ver o efeito de um polo duplo em zero. No diagrama de polos e zeros, são 2x na origem, e na função de transferência é 1 sobre S ao quadrado. Fazendo a transformada inversa de Laplace desse termo, nós chegamos em teu de t. Conforme o tempo passa, a amplitude desse sinal vai para infinito. Ou seja, esse sistema é instável. E para você não precisar simplesmente acreditar naquela transformada, tá ela aqui passo a passo. E por último, vamos ver o efeito de um polo de ordem n no semiplano esquerdo. Ele vai aparecer no seu diagrama de polos e zeros como um monte de x em algum lugar, e na sua função de transferência como s mais um número real positivo elevado a uma potência n, onde n vai ser a ordem do seu polo. E quando você fizer a Laplace inversa, vai dar isso aqui. Porém, ou esse termo aumenta ao longo do tempo, ou ele diminui ao longo do tempo, ou ele vai para um valor constante. Nesse caso, só esse produto vai se modificar ao longo do tempo. Fazendo o limite de t tendendo a infinito dele, o resultado é um limite do tipo infinito sobre infinito. E depois de aplicar o L'Hopital várias vezes, você vai cair nesse limite, que vai para zero.
Ou seja, independente do grau do polo que você tiver no semiplano esquerdo, ele vai continuar estável. E explicando esse passo, você aplica a propriedade da derivada várias vezes. Então, para resumir, polo no semiplano direito, instável, polo no semiplano esquerdo, estável, polo na origem ou no eixo J ômega, marginalmente estável se for de ordem 1, instável se for de ordem maior do que 1. Como determinar estabilidade se reduziu a descobrir se tem ou não polos no semiplano direito, utilizaremos o critério de Routh-Hurwitz no polinômio do denominador. Esse critério diz pra gente se o polinômio possui ou não raízes positivas. E é feito da seguinte forma: você pega o polinômio que você quer descobrir onde estão as raízes, faz um número de linhas igual ao grau do seu polinômio mais 1 e preenche as duas primeiras linhas, alternando os coeficientes. Na linha de cima o primeiro, na de baixo o segundo. Passa para a próxima coluna, terceiro na primeira linha, quarto na segunda linha. Desse jeito. Os valores das linhas seguintes, as duas preenchidas, vão ser determinantes em função das variáveis das linhas anteriores, onde esse termo, que eu estou chamando de G, vai utilizar essa linha e essa linha. O termo H vai ser o determinante, mas utilizando a primeira coluna e a terceira coluna. O termo I utilizaria a primeira coluna e a quarta coluna, mas não há valores na quarta coluna. Então, eles são assumidos como zero. Logo, I vai ser zero. Então, para preencher o restante da tabela, você sempre usa as mesmas colunas, mas vai descendo as linhas toda vez que você for para a linha de baixo, do jeito que está no quadro. Uma vez preenchida a tabela, nós queremos tirar informações dela. Cada troca de sinal que você tiver na primeira coluna da sua tabela diz que tem um polo no semiplano direito. A segunda informação que a gente tira é que cada vez que você tiver uma linha nula, ou seja, uma linha só com zeros, a linha anterior à linha nula vai ser um fator do polinômio original. Além disso, as raízes desse polinômio sempre vão ser simétricas à origem. Essas são as duas informações que você tira da tabela, porém temos que analisar dois casos especiais. O primeiro caso especial é se o primeiro termo de uma linha for nula, mas os demais não. Desse jeito, você troca o zero por um delta e segue normalmente. Desse jeito. E no final você assume que o delta é um valor muito pequeno positivo ou muito pequeno negativo e conclui sobre o sinal da primeira coluna. O segundo caso especial é se tiver uma linha cheia de zeros. A linha de baixo então não será calculada da forma convencional. Em vez disso, você vai montar um polinômio com a linha de cima, derivar ele e substituir na linha de baixo e seguir o resto da tabela da maneira normal. Agora só resta discutir qual será o polinômio P para utilizar o critério de Routh-Hurwitz. Todas as funções de transferência que utilizaremos serão algum polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador. O critério te diz se o polinômio tem ou não raízes no semiplano direito. E nós queremos encontrar raízes no semiplano direito do denominador da função. Logo, para determinar se o sistema é estável ou não por esse critério, utilizaremos o denominador da função de transferência para determinar a estabilidade. Lembrando mais uma vez, por razões de notação, que estamos trabalhando com o sistema dessa forma. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então, falou! Tá difícil.